Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta aqui no nosso canal Pensamento e Transformações, nossa série Falando da Mente. Queria realmente agradecer a todo mundo que acompanha a gente, que está aí, curte, compartilha. Eu, sempre com minha amiga, André Ricotti, né? Esqueci de me apresentar, sempre com minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André? Mais um dia, mais um papo. Mais um papo. Eu quero ver o que você... Combinamos hoje de De verdinho? novo, né? Eita, estamos combinando. Mas quero ver o que você vai aprontar comigo hoje, André. Hoje eu vou dizer que vai ser interessante, o pessoal vai gostar. Mas antes, vamos só fazer o nosso agradecimento aí ao pessoal do MBA Kids, trazendo aí educação financeira, de empreendedorismo, de inteligência emocional, que o pessoal fala bastante, um dia a gente tem que falar disso também. Aí para jovens e crianças, vocês vão estar vendo aí um QR Codezinho na tela, dá uma olhada lá, tem material, bastante coisa interessante deles, tá? Leila, vamos começar? Vamos começar. Preparada, agora. não? Sobre o quê, né? Então, hoje o que a gente tem falado muito sobre os assuntos e as coisas estão chegando no nosso dia a dia. Na última vez você até falou um pouco sobre tecnociência. E uma das coisas que a gente tem notado é que, e foi dito da última vez, a gente falou muito sobre esse despertar, sobre o vamos chamar assim, o que está. Só que a gente tem um lado de fora, tem uma série de coisas que estão alterando a gente do lado de fora. E tem um negócio que eu puxei aqui, um bem particular, que eu queria trazer para a gente falar, que é o celular, né? Uau! Que é uma tecnologia que realmente eu acho que tem uma história da gente antes e depois. Você tem certeza que você quer falar sobre isso? Tenho certeza. Até o pessoal entender que a gente, a gente quer realmente cada vez mais que esses papos alcancem o que está acontecendo no dia a dia, né? E eu acho que o celular vai mostrar para a gente como parece uma coisa simples, mas como ele tem vertentes diferentes, né? Então, Leila, como é que você vê o celular aí na nossa vida? É uma complexidade só, né? Porque ele mexe com você em vários níveis, né? Porque quando você está falando de celular, você está falando também de imediatismo, né? Quando a gente começa a comparar o nosso presente com o nosso ontem, né, fazer essa comparação, a gente vai perceber que houve uma grande mudança, né? E para mim, o celular, eu faço muito uso do celular porque hoje a gente está trabalhando online, trabalha muito online, né? Então é um recurso que nós temos, né? Expandiu, né? A nossa função, nosso trabalho, mas tem muita coisa por trás. Como ele mexe, né? Como ele mexe. Uma das coisas que eu percebi e que isso me causa, às vezes, eu me sinto um pouco, às vezes, desrespeitada, né? Vamos lá. Quando você manda mensagem, porque a gente está falando de imediatismo, tá? Quando você está falando de mandar mensagem, o que você espera por conta desse imediatismo? Uma resposta. A ansiedade vai lá e... E aí, dependendo do assunto, dependendo para determinada pessoa que você está mandando, porque quando é um assunto profissional, você manda e deixa para lá e você sai da frequência. Agora, quando se torna de uma pessoa onde você tem um determinado sentimento por ela, né, por essa pessoa, seja mãe, quando você manda para a mãe não responde, o que acontece? Preocupação. Quando você manda para o filho e o filho não dá sinal de vida, preocupação. Verdade. Quando você manda para um amigo e ele te custa receber, custa a mandar um ok de volta, tá tudo bem, né? Porque a gente hoje custa a ter contato físico, né? Porque a gente está muito fechado. Então,
causa preocupação, mas isso vai além da preocupação, tá? Eu só pegando um ponto disso, eu já ouvi a vez de uma pessoa estava com nível de ansiedade alto, ela começou a julgar a outra pessoa pela resposta não. Pois falei, mas você não sabe nem que se a pessoa... Porque para piorar, né, a gente está falando aqui de mensagem, tem ali a tal dos tracinhos, você começa a controlar se a pessoa recebeu, se abriu. Então, entra controle. Mas para você ver como eles sabem como controlar a nossa... manipulação. A manipulação, era isso que eu queria lembrar. Tá? Por quê? Porque quando você está, por exemplo, eu estou, às vezes, em atendimento online, no telefone, e a minha mãe liga, ou meu irmão, ou meu filho. Eu vou lá, desligo. E eles insistem. E eu não estou podendo atender naquele momento. Aí, quando você retorna, poxa, você desligou, você não quis me atender, uma coisa assim, tá? Causa o que no outro? Ansiedade. Ansiedade, raiva, Exato. crítica. Então, são vários conteúdos que o telefone... Decisões, às vezes, precipitadas. Exatamente. E isso vai ocasionando o quê? Uma explosão de sentimentos ali dentro, positivos e negativos. Da mesma forma que você tem sentimentos muito positivos. Então, quando eu falo da complexidade, é isso. Então, agora, tem uma coisa, André, que você tem uma compreensão até um determinado limite. Quando é falta de interesse da pessoa, você considera muito uma pessoa, tá? Você considera. Pô, aquele cara é meu amigão. Você manda mensagem hoje de manhã para ele. Quando é à noite, o que a gente faz à noite com o celular? A gente não vai ver as pessoas, mesmo que a gente não tenha conseguido responder na hora. Você tem que dar aquela fechada do dia, né? Você tem que dar a fechada do dia. Isso é normal acontecer. Mas a pessoa, você vê que a pessoa esteve online várias vezes, que aí entra o controle, tá? Mas não te devolve uma resposta ou não te dá um ok com alguma coisa. E aí passa um dia, passa 2, passa 3. Aí você vai lá no terceiro dia, manda novamente. Oi, como é que você está? Tá tudo bem por aí? A pessoa também não devolve a mensagem. Isso, para mim, já é uma falta de interesse para com você. E aí você se sente desrespeitada, que aí você faz com certeza, para que você possa fazer um julgamento, tem que ter uma ação e uma reação, tá? Então, essa ação da falta de interesse de lhe responder, porque com toda certeza a gente criou já um hábito, um vício de olhar se tem mensagem. E aí a gente responde essas mensagens de acordo com o nosso interesse. Então, o que acontece ali? Ali você já vai compreendendo que você não tem aquele valor que você está dando para o outro. Então, você vai aprendendo a lidar com esse tipo de desvalorização. A pessoa só entra em contato quando ela está necessitando de alguma coisa de você. Se ela não está necessitando, ela não tem o porquê responder, porque ela não está precisando. E você vai começando a compreender quem é quem. É verdade. Então, o celular traz esses fatores que eu acho importantíssimo, porque antes, né, por exemplo, tem amigos, tem amizades que você passa anos sem se ver e quando você se vê, é como se tivesse passado um dia. O seu sentimento não muda, mas você passa às vezes, está sempre com aquela pessoa, mas ela demonstra essa falta de interesse. E aí você vai começando a ter comportamentos e sentimentos não mais direcionados para aquela amizade. Verdade. Você percebe o descaso. E isso, André, está acontecendo muito. Mas, por um outro lado, também tem aquelas pessoas que, dentro desse imediatismo, quer controlar você,
Por quê? Por conta da carência afetiva. Uhum. Quer alguém para conversar, porque se sente sozinho. Então, começa... Se tem uma coisa que eu realmente não gosto, tá? Isso é uma coisa minha que me chateia, são esses videozinhos de bom dia, de boa tarde, boa noite. Ô, minhas tias, não fiquem tristes, mas É chato. a gente entende. Por quê? Porque o espaço do celular, eu como trabalho com celular, Aí são problemas que a gente começa a ter da própria tecnologia. a tecnologia, às vezes, eu tenho que depois apagar aquilo tudo porque consome. É que aí, né, você tocou num ponto interessante. A tecnologia, Antes eu queria até lembrar num negócio que você falou sobre essa coisa da ansiedade e da crítica, né? Eu sofro muito isso porque eu sou muito objetivo. E eu não gosto... Eu sou da tecnologia, uso o celular desde os primórdios, já tive aqueles que você usava para agenda, mas eu não sou de falar muito no celular e eu gosto de ser objetivo. E tem um monte de gente que se incomoda. Se você fala um negócio, você fala, ok. E aí logo vem assim, nossa, mas que grosso, só isso tem... As pessoas querem até criar que você atenda o modelo que elas têm de se comunicar pelo texto. E aí entra um negócio que eu aprendi de forma até difícil, que não é o melhor lugar para, às vezes, você... A gente não pode fugir do relacionamento, da conversa, porque é frio, né? Então, eu já vi muitas discussões ou problemas acontecerem porque as pessoas foram conversando em texto e, na verdade, elas até estavam falando a mesma coisa, mas elas se interpretavam diferente. Então, ela tem uma serventia, mas você não pode fugir Tem hora que você tem que pegar o telefone e vai ter que ligar, tem hora que você vai ter que chamar a pessoa e vai ter que conversar. Então, tem que tomar esse cuidado. E outro, cada vez mais, ele está tão na nossa vida que tem gente que usa... Tem gente que precisa para trabalho e tem gente que está só na diversão. Então, é difícil até controlar isso, porque foi o que você falou, você precisa ter seu telefone disponível para trabalho. Eu passo hoje muito tempo atendendo online. Não é só mais no presencial. Eu atendo no presencial, mas a maioria, por conta dessa necessidade de poupar tempo, né? Que a gente precisa controlar o tempo, porque nós temos muitas atividades durante o dia. Então, a pandemia trouxe isso de positivo, né? E é muito interessante porque quando a pessoa te coloca na posição de suprimento afetivo, é complicado. Então, ela tenta controlar os seus passos, né? Ela manda, tem uma demanda muito, assim, ela vê uma música que ela gosta, ela quer dividir com você, é natural, é amiga. Uhum. Mas a tua caixa ali, ela não está podendo receber tanto. E aí, quanto mais você vai abrindo tudo, mais você depois vai ter que voltar lá para apagar tudo e o telefone fica registrado tudo. Então, eu peço para as pessoas, com carinho, com respeito, para não enviar tanto material assim. Agora, gosto muito de receber material que eleva o meu conhecimento. Uhum. Leila, olha isso aí. Isso aí achei importante porque tem alguma coisa aí que parece com aquilo que você fala. É diferente, está contribuindo para o meu desenvolvimento. Agora, quando é o bom dia, é o boa tarde, para quê? Por quê? Essa necessidade de toda hora estar sabendo que você está ocupado o tempo todo. E aí você vê como fica clara a nossa necessidade de nos relacionarmos, né? A gente está tentando achar outros caminhos, mas tem uma coisa só que eu queria colocar aí, por trás, a gente está falando do celular, mas por trás tem um avanço de tecnologia muito grande por trás disso. Claro. E que eu acho que traz benécias fantásticas, que você deu um exemplo agora, por exemplo, a gente está fazendo um negócio que a gente alimenta um formato digital que é o YouTube. Isso. Que, por exemplo, a ideia nasceu justamente, a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas a gente fazia esses papos por horas, às vezes, e ninguém via. Então, a gente achou um caminho para dividir. Então,
A tecnologia ela vem trazer muita coisa boa. Acho que o grande exercício é tentar buscar as melhores formas de utilizar. Né? Só em tirar a gente das filas, né, dos bancos, gente, já foi um avanço. Ser um avanço fantástico. E você vê hoje, vejo a minha mãe fazendo muita coisa, vejo minha sogra fazendo muita coisa. Então, não tem idade, né? Elas conseguem utilizar. Então, você usar isso da melhor forma. Hoje o conhecimento, né, e eu queria botar esse ponto, porque a gente fala muito disso aqui, o conhecimento está disponível para todo mundo. Não tem fantástico. Não tem mais você dizer assim, mas eu não sei, você não sabe, e aí você vai dizer assim, não, mas o celular, por exemplo, tá em todas as classes, todo mundo tem acesso. É interessante porque eu pelo menos peguei o tempo que eu precisava ir na biblioteca para saber sobre um determinado assunto. Você não tinha aquela expertise, você não tinha. Então as crianças hoje, elas têm um nível de conhecimento muito maior do que a criança do passado. E aí que entra o grande exercício, o convite é como usar isso da melhor forma. Como usar, porque o conhecimento veio, e isso para mim quando a gente até um outro assunto que é a própria inteligência artificial, isso tudo vem para facilitar que a gente, lembra que a gente estava falando lá de despertar de consciência, um monte de coisa que a gente dizia que a gente não tinha, a gente agora tem. A gente tem mais possibilidade e chance de fazer esse exercício nosso. Só que a gente ainda continua, que é um outro fator, gastando muito tempo com coisas que são, às vezes, muito fúteis ou que não levam a gente a lugar nenhum. Né? Então, seja ouvir uma música, né? A gente falou sobre frequência, né? O que é música, uma frequência. Então, que coisa fantástica, você pode ouvir qualquer música hoje, você consegue, a gente, né? A nossa geração, é um negócio inimaginável. Eu esperava lançar um disco para poder ouvir 10 músicas. Hoje, qualquer música você pode ouvir. Então, você pode trazer qualquer música para uma frequência. Estou fazendo um trabalho, eu posso colocar uma música, eu posso buscar um tema, eu posso fazer uma série de coisas para... E aí você ouve um monte de gente dizendo que não tem tempo, que não consegue. E aí você vai ver as pessoas estão usando isso para alimentar outros sentimentos, como a própria ansiedade que você falou. Pois é, a ansiedade nas respostas rápidas, né, faz parte desse movimento, porque a gente... Ô, André, isso. Ok, Leila, pode resolver dessa forma, dessa. Uhum. Ok. Agora, quando a gente tem que suprir. Por exemplo, você já percebeu, dentro dos relacionamentos, o controle que existe hoje em cima do celular? Sim. Inclusive, ele tem sido responsável por separações. Cara, o negócio é absurdo, porque você liga 1, 2, 3 vezes para a pessoa para saber onde ela está. Você perde a liberdade. Por que você não atendeu o telefone naquela hora que eu te liguei? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Você está brigando por um negócio que não tem nada a ver com a razão, né? Então, atrapalha muito. Por quê? Porque a gente perde ou perdeu um pouco da nossa liberdade. Sim, tá? Bastante. Então, isso afetou os relacionamentos, afetou e afeta. Profissionalmente, é um grande instrumento, mas, ao mesmo tempo, tem que existir o quê? Profissionalmente, limite. Uhum. Limite. Porque, senão, a empresa está ligando para você nos seus dias de descanso. E isso é complicado também. Por quê? Porque está ali, né? Está com liberdade, está com espaço. Existe um espaçamento que a pessoa perde porque está tão viciada ali no... A facilidade de poder mandar a hora que ela quiser, né? E a gente está cada vez mais, às vezes, eu estou acordada 1h da manhã, eu estou recebendo mensagem de pacientes, tá? A pessoa entra em crise e a gente está lá atenta. Então, eu fico conversando, não tem problema nenhum. Isto, para mim, quando se trata de trabalho, não tem problema nenhum. Ou quando a gente está numa conversa com os amigos, também está ali numa reciprocidade. Agora, quando aquilo ali passa a sair do teu controle, causa o quê?
que causa? Ansiedade. Por exemplo, a liberdade, o espaço hoje é tão grande que interfere. Você vê hoje quantos telefones eu precisei bloquear. Eu bloqueei uns 500 ou mais telefonemas que ligavam constantemente. Eu que trabalho com regressão, colocar na maca, com relaxamento, com tudo, o meu telefone estava tocando uma música ali e, de repente, entrava um telefonema, seja da Claro, da Vivo, porque quando a gente quer, a gente vai lá e faz. Uhum. A gente liga. Não precisa eles ficarem incomodando a gente. Isso eles não tem limite. Então, passou a ser um ponto positivo, mas ao mesmo tempo negativo. Né? Tem que haver um controle, tem que haver um limite nisso tudo. Então, o celular, para mim, eu passei a conhecer muitas pessoas. Eu chego e digo, olha, não sou a sua bengala e não vou ser a sua bengala. Eu não vou estar aqui para isso, para isso e para isso. Para de me mandar esses vídeos que eu não gosto. Mas você acaba de falar e a pessoa está lá mandando, continua mandando, entendeu? Então, não dá tempo. E não dá tempo de você sentir saudade do amigo, não dá tempo de você sentir, poxa, a fulana está sumida. Deixa eu lá mandar uma mensagem. Não, ela quer impor a presença dela, a carência dela na nossa vida. Então, é complicado? É complicado. Por quê? Porque você está sendo ali um instrumento, tá? E você tem que dar atenção a várias outras pessoas. E você sabe, Leila, é engraçado, tudo que você está dizendo a gente tem ferramentas extraordinárias, né? Elas estão trazendo para a gente possibilidades extraordinárias. O grande convite quase estamos voltando de novo. A gente precisa aprender a gerenciar isso e a usar da melhor forma. E, de novo, a gente, tá com a gente. Não adianta nem culpar o outro. Somos nós que temos que colocar o limite. Chegamos no mesmo lugar que a gente vem falando. Somos nós. Você tem uma ideia, por exemplo, dentro até há pouco tempo, quando eu trabalho com a parte de vendas há muito tempo, tal, quer dizer, o grande boom era o e-mail, tal. Hoje, dificilmente um cliente responde por e-mail, mas é tudo através de uma mensagem, mas é melhor, não é? Então, o como usar, que horas usar. Estava conversando com a minha esposa, um dia a gente falou alguma coisa, que ela falou, eu tenho que falar com a fulana, era domingo, vou mandar. Eu falei, não, é domingo à tarde. Não é porque você pode que você vai fazer. Algumas coisas continuam sendo... Você tem que ter bom senso para algumas coisas. Você não vai mandar isso hoje só porque você pode. Né? Então, a tecnologia, isso tudo, ela te possibilita muita coisa, mas isso não quer dizer que tem que virar bagunça. Você tem que continuar. Então, é um grande convite para se organizar. Você falou aquela coisa, de noite a gente vai parar para olhar. Você pode prever momentos que você tem que ver, o que você tem que ver. Então, por exemplo, eu tenho N grupos, tem grupos que eu não vejo ao longo do dia porque eu não tenho que tomar ação, é bate-papo. Agora, tem coisas que eu priorizo. Então, tem horas que eu priorizo. A gente não pode, tem muita gente, infelizmente, tirando tempo de estudo ou tempo de estar com o seu, né, a família, filho, por causa de um celular. E tem um negócio, um celular, você não falou, mas me veio agora, que é impressionante, que é a capacidade que ele tem de ele te tira do ar e quando você vê, você gastou 1 hora. Eu ia falar sobre isso, eu não sei explicar o que acontece. Você perde energia, você fica cansado. É um negócio que eu fico tentando entender, como é que você, quando você vê, você fala, passou grande. 40 minutos, 1 hora. E tem uma outra coisa que eu estou até rindo. Eu só estou falando porque para a gente estar aqui, a gente grava em média de 40 a 50 minutos, a gente sabe o quanto a gente está aqui, né, falando, pensando, e de repente você está vendo bobagem, passaram os mesmos tempos. É interessante, André, porque, por exemplo, quando eu falo assim, André, estou precisando falar com você. Uhum. E, de repente, eu começo a dar mensagem para você através do celular. Entendeu? Então, olha, tem alguém querendo falar com você assim, 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 nananana. Por quê? Porque eu entrei na frequência do André. Você consegue fazer isso hoje pelo celular, gente. Como entrar na coisa frequência e capturar como está o estado emocional daquela pessoa. E até para
trazer o porquê, e não tem mágica nenhuma, quem estuda um pouco frequência são ondas, né? E o celular são ondas. Exato. Então, hoje eu ainda vejo, eu faço muita coisa online também, você já falou que tem feito, eu faço algumas reuniões de grupos de estudo online, vejo algumas pessoas que ainda não gostam, não aceitam, lógico que faz falta em alguns momentos, algumas coisas fazem falta, só que quando você vai perceber, a frequência ela está andando aí, a gente não está vendo. É energia. Então, são ondas o que muda é a sua vontade, tanto de dar quanto de receber. Que eu brinco muito com as pessoas. Algumas pessoas falam, não, eu nem aí. Pois é, não vai adiantar. Não adiantou porque, nada. Quando a gente está falando de onda, a gente está falando de uma frequência e que é uma onda eletromagnética, né? Uhum. Quer dizer, na realidade, uma onda elétrica que a gente potencializa e sai uma onda eletromagnética potencializada. Então, é uma ressonância. Uhum. Né? A gente faz uma ressonância porque a gente potencializa aquela frequência. Então, é muito interessante quando a gente está aqui falando sobre esse limite, sobre esse espaço, a gente está falando do outro, a gente está fazendo um julgamento, né? Mas a gente tem que se colocar, porque a gente está dando esse espaço. Então, o que precisa ser mudado? Qual é a tomada de consciência que a gente precisa ter? Né? O que é? Vamos fazer isso tudo da melhor maneira, vamos colocar isso como ideal, as nossas mudanças, porque a carência vai estar ali. Tem hora que a gente está carente que a gente vai solicitar um amigo. Amigo, eu não estou bem hoje, a gente vai ter um papo cabeça, ok, mas vamos pensar nisso, que às vezes o nosso telefone é para uso profissional, mas também para o nosso pessoal. Mas vamos compreender que temos limite. Sim, e que a gente precisa aprender a gerenciar isso. E que por detrás disso tem toda uma característica, traços de personalidade que vão se demonstrando para a gente e a gente acaba se afastando de pessoas por conta do intermédio do celular. Então, a gente tem muita coisa aí que nós estamos com pouco tempo hoje, né? Mas é isso, André. Celular legal. É bom. Ele é ótimo, mas, o grande ponto, e por isso que a gente trouxe e a gente está usando o celular, mas a gente pode usar tecnologias de forma variada. Se a gente também não entender que a gente precisa se adaptar, a gente precisa entender o como usar e respeitar as regras e novas regras, a tecnologia ela é simplesmente a tecnologia. Tá. Tem uma coisa muito importante para a gente finalizar, a gente pode até voltar nesse assunto depois, é o seguinte, os pais estão ficando desesperados com as crianças viciadas no celular, porque está liberando hormônios, substâncias químicas para o cérebro das crianças e fazendo com que as crianças fiquem viciadas, tá? É como se a gente tivesse, quando a gente dá um celular para uma criança, a gente está dizendo para ele, toma aqui cocaína. É a mesma coisa, tá? Então, tem muita coisa para ser falada. Hoje está sendo um grande problema dentro da base das pessoas, dentro das casas. E eu acho legal, não vamos esticar muito, mas eu já vou deixar um pouco o meu incômodo nisso, que eu acho que é uma falta dos pais, que hoje é moda dizer que não dá tela para as crianças, né? Ficou bonitinho dizer isso. Só que, na verdade, o que esquece de dizer é por que eu dava tela para as crianças? Porque eu estou fugindo de cuidar ou de estar com ela fazendo outras coisas. Como eu não sei o que fazer, eu dava tela. Ou eu não sei como administrar, eu dava tela. Então, tem um problema antes aí que eu acho que merece ser tratado. Leila, foi um assunto diferente, né? Acho que a gente inaugurou aí uma brincadeira diferente. E eu queria aproveitar esse finalzinho aqui para reforçar, a gente falou da outra vez, Projeto Humanos, a gente vai já está bem pertinho, agora início de outubro. A gente já deve lançar aqui quando o pessoal for ver, eu vou botar aqui no
na primeira mensagem um link já para o pessoal conhecer, Pois quem é. quiser. Inicialmente vai ser em São Paulo. Vai ser em São Paulo, no Espaço Arco, tá? No dia 3, 4 e 5, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, Tá? E nós vamos estar lá dando treinamento, levando esse conhecimento, fazendo dinâmicas e passar 3 dias conosco, né, André? Isso aí. Pegando acho que tudo isso que a gente faz e a gente está querendo... Vivenciando. Está dando mais um passo ao nosso propósito, que é realmente levar isso na prática para as pessoas. Então, deve estar aqui, né? Quando quem vê lá na primeira mensagem, eu deixo fixado, o pessoal vê, vai conhecer, vai ter informação, tudo bonitinho. Leila, obrigado. Obrigada, André. Vamos agradecer Sempre de novo o pessoal do Obrigada MBA a Teams. todos que estão aí assistindo, que estão aí. curtindo bastante. E é sempre bom a gente trazer um pouquinho desse conhecimento, né? E vou pedir, reforçar, manda para os seus amigos, para os familiares. Acho que essa troca ela é sempre boa. Vai ser sempre um assunto que alguém, de repente, se interessa mais, o outro, por isso que a gente faz a diversidade. E fiquem à vontade de escrever aí. Quero ouvir vocês falando disso. Vocês viram que a gente falou hoje de algo que vocês nem imaginavam que a gente ia falar. E nem a gente. Pode desafiar que a gente... Nem eu sabia, viu? A gente topa o desafio. A gente topa o desafio, tá bom? Tá bom, gente. Leila, muito obrigado. Gente, Obrigada, até a próxima. André. Valeu. Obrigada.